Olá, tudo bem? Eu sou José Carlos Fabre. Atualmente eu estou em Campo Mourão, mas eu fui juiz federal e diretor do foro em Umuarama, ali no período do início da pandemia. A gente começou em julho de 2019, junto com o doutor Rodrigo na direção. E eu vim aqui dar um pequeno depoimento para vocês de algumas coisas que aconteceram ali durante a pandemia, tá? Primeiro, a pandemia nos pegou de surpresa em muitos aspectos, né? A gente iniciou uma administração que vinha focada em desafios muito importantes, principalmente de ordem orçamentária. A gente tinha que fazer um corte importante e vinha trabalhando nisso. Era uma tarefa importante, difícil, mas que de alguma maneira ela já estava dentro do nosso métier, era o nosso dia a dia, né? E de repente a gente foi pego de surpresa com desafios assim bem diferentes de tudo aquilo que a gente já tinha enfrentado, né? Foi uma mudança rápida, da noite para o dia, assim, foi bastante completa, né? Envolveu todos os aspectos do nosso trabalho e também num sentido que a gente uma mudança de 180 graus, porque isso daria a ideia de algo que a gente já teria vivido, né? Eu comparo mais com uma saída para uma outra dimensão, talvez, né? Algo completamente novo que você não esperava e, de repente, você é jogado numa situação e tem que aprender as regras do jogo enquanto ele está acontecendo. Foi mais ou menos isso que aconteceu com a gente ali naquele momento. Então, veio a ordem do tribunal para a gente fechar os prédios, entrar em teletrabalho compulsório, né? Então, a partir desse momento, a gente começou a sentir ali, enquanto servidor, enquanto pessoa, enquanto administrador também, um misto, eu diria, de surpresa, de alívio e também de preocupação, né? Surpresa, como eu disse, porque foi uma situação repentina, né, inesperada completamente. Alívio, de certa forma, porque a gente já vinha acompanhando as notícias da pandemia, mundo afora, né, há algum tempo, e é um alívio saber que a direção do tribunal, a direção da sessão, estavam preocupados, estavam acompanhando isso, né, e começaram a adotar medidas no sentido de proteger a todos, né, servidores e público externo também. E preocupação no sentido de que é algo completamente novo, a gente não sabia exatamente o que ia acontecer a partir dali, né? Então começaram a surgir questões do tipo assim, como que a gente vai proteger, né, a nós mesmos, as demais pessoas nas atividades mais básicas do dia a dia, né, como trabalhar, sair para fazer compra, nos alimentar, etc. Como continuar prestando o nosso serviço, nosso relevante trabalho sem a presença física? Como é que a gente faz isso, né? Como manter a nossa acessibilidade aos nossos clientes, principalmente aqueles mais simples, né? Aqueles que buscam por benefícios assistenciais, aqueles mais idosos, aqueles iletrados, aqueles que não têm tanto acesso à tecnologia, né? Como continuar fazendo o nosso trabalho de casa, misturado com família, com atividade doméstica, com o trabalho do marido ou da mulher, com o dever de casa dos filhos, etc., no que a gente, um pouquinho mais adiante, veio a chamar de tudo junto e misturado. Esses foram, assim, aqueles desafios iniciais. Na minha visão, mais que um desafio laboral, simplesmente, né, embora a gente esteja aqui dentro do ambiente de trabalho, tendo como um foco maior o trabalho, mas esse foi um desafio muito maior para nós todos, né, um desafio como cidadão, como membros de uma sociedade. A gente estava acostumado, por exemplo, a estar apreensivo em termos de saúde com aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, né, a gente, a família, os amigos mais próximos, etc., e, de repente, esse universo se expandiu para os nossos colegas de trabalho, mesmo aqueles que estão mais longe, para as pessoas que se relacionam com a gente, ainda que não sejam tão cotidianamente, por aquelas que a gente apenas conhece de vista, e até por aquelas que a gente nem conhece, né? Porque a gente descobriu que, de repente, nós estamos todos no mesmo barco e que a situação de um influencia diretamente na situação do outro. Portanto, a gente teve que passar a ter um cuidado coletivo, muito diferente do que a gente estava habituado, né? E surgem todas as questões
relacionadas a isso, principalmente como nos proteger, como proteger as pessoas mais vulneráveis, etc. Tá? No início, nessa parte inicial, a gente teve muita incerteza, então, que envolveu, em relação ao trabalho, maior ou menor duração desse período de teletrabalho compulsório e fechamento, e uma maior ou menor restrição das atividades que a gente podia ou não realizar. Um período de bastante apreensão, nós fizemos bastante, tivemos muita conversa com os servidores, várias reuniões, tá, tentando tranquilizar todos. Naquela época eram feitas avaliações quinzenais, né, pelo tribunal e pelas sessões, para a gente definir os rumos, e todo mundo caminhava com uma certa incerteza, que aos poucos a gente foi se habituando, a gente foi aprendendo como lidar, até chegar atualmente numa situação que ainda é preocupante, claro, mas é bem mais tranquila, porque a gente já compreende um pouco melhor esse processo. Em termos de trabalho, nós tivemos, assim, na minha visão, como maior adaptação desse período todo, a realização do teletrabalho compulsório. Com ele e da forma como ele teve que ser colocado, né, do dia para a noite, nós tivemos, assim, repentinamente, a necessidade de ter nas nossas casas espaço, móveis, equipamentos adequados, linha de dado, né? Alguns tiveram que usar telefone particular para o trabalho, e toda essa dificuldade de lidar com esse todo junto e misturado dentro de casa, né? Que trouxe desafios a todos nós, mas atingiram, assim, com maior força determinados grupos, como, por exemplo, quem tem filhos pequenos, né, especialmente as mães, as mulheres, que antes já faziam aí jornada dupla ou jornada tripla, e de repente tiveram que não só continuar fazendo a jornada dupla ou tripla, mas fazê-la de forma simultânea, né, tudo junto ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Então, por isso, em várias oportunidades, todos nós acompanhamos aí cenas, nas reuniões que fizemos, por exemplo, com os servidores da vara, etc., de pessoas que estavam trabalhando no quarto, na sala, na cozinha, né, em um lugar improvisado. Durante a reunião, se ouvia o grito ou o chamado de uma criança, ou a interrupção, a entrada na câmera, etc., só para citar um exemplo disso. Nós tivemos que passar a lidar com tudo isso, tá? Que representou uma grande dificuldade e uma grande oportunidade de crescimento também, porque aos poucos a gente foi se adaptando a toda essa situação, tá? A subseção, por exemplo, foi fornecendo alguns móveis, perdão. Aos poucos a gente foi se adaptando a essa situação. A subseção forneceu, por exemplo, móveis, equipamentos, né? Fizemos adaptação em horários de atividades de servidores, buscamos compreender as necessidades e as dificuldades de cada um e aquilo que cada um poderia fazer de melhor naquele momento. Uma outra grande questão que surgiu foi em relação à nossa clientela, né? Como é que a gente continuaria atendendo a todos com a qualidade, com a eficiência que a gente está acostumado, mais à distância, né? Como nos adaptar para proteger da melhor forma possível nossos clientes, especialmente, mais uma vez, aqueles menos protegidos, né? Como presos, situação de apenados, de segurados do INSS que buscam benefício, necessitados em geral em busca de algum benefício, como, por exemplo, o auxílio governamental que surgiu nesse período, né? Como continuar fazendo as audiências e perícias, que em princípio eram todas presenciais. Tivemos, então, que mais do que nunca, ser dedicados, ser eficientes, ser criativos, ser flexíveis, né? Abrimos e ampliamos de todas as formas possíveis os nossos canais de contato com os clientes de atendimento, como, por exemplo, telefone, e-mail, WhatsApp e etc. Até sinal de fumaça, se fosse possível, a gente estaria usando para tentar atender as pessoas, tá? De uma forma muito diferente do que a justiça estava acostumada, naquele ritual próprio nosso, rígido, das exigências. Essa questão da comunicação expandiu, inclusive, para as comunicações processuais depois, né? Passamos a fazer até intimações, até citações, por exemplo,
de forma eletrônica, tá? Penso que a gente, nesse item, conseguiu, não de cara, não de saída, mas aos poucos a gente se adaptou e conseguiu atingir esse objetivo de atender bem os nossos clientes, tanto que hoje, me parece que esse atendimento, podemos dizer que é até melhor do que antes, porque hoje nós temos inúmeros canais de atendimento, todos facilitados ao cidadão, todos com acesso e todos participando muito, tá? Muito mais do que apenas fornecer o canal, a gente esteve preocupado em fazer esse efetivo contato, ouvir a pessoa que está do outro lado e tentar resolver o problema dela. Eu acho que essa atitude foi fundamental para o sucesso desse trabalho remoto. Por exemplo, hoje nós temos algumas inovações, como o atendimento desse WhatsApp para o público, como o atendimento que os juízes fazem para os advogados através de Zoom. Eu tenho atendido, por exemplo, advogados do país todo, que entram com ações aqui, e que antes a gente só fazia da forma presencial, o advogado tinha que viajar se ele quisesse conversar com o juiz. Hoje eu tenho muito mais atendimentos nessa área do que tinha antes, porque eles simplesmente agendam um horário e entram no Zoom e a gente atende normalmente. Uma outra preocupação grande da Justiça foi com a saúde, né? A saúde e a segurança de todos nós. Então, desde o quadro interno de juízes, servidores, servidoras, juízes, estagiários, passando pelos terceirizados, né? Alguns de nós tiveram que trabalhar, mesmo nos períodos mais duros da pandemia, e nós tivemos que ter uma preocupação ainda mais importante, mais especial com essas pessoas. Houve também uma preocupação muito grande com a saúde mental de todos nós. Isso foi falado em várias oportunidades, a Justiça promoveu várias atividades nesse sentido, e, para além dessas atividades, eu destaco a preocupação, no caso aqui da subseção, que nós tivemos uns com os outros. Nós sempre conversamos bastante a respeito disso, sempre tivemos contato e sempre cuidamos para tentar resolver os problemas das pessoas antes que eles se agravassem. Como eu disse, tentando compreender a situação específica que cada um estava vivendo naquele momento e adaptar formas de trabalho, horário, tipo de serviço que fazia, etc., para que todo mundo conseguisse, ao mesmo tempo, manter a sua saúde física e mental e colaborar da melhor forma possível com a realização dos trabalhos, o que resultou em grande sucesso, como todos nós sabemos, né? Esses cuidados, claro, não foram só no âmbito interno, né? O fechamento dos prédios e o atendimento, principalmente de forma virtual, ele não teve por objetivo apenas proteger os servidores, servidoras, juízes. Ele teve como objetivo principal, na minha visão, colaborar com o poder público na contenção da pandemia. Porque a cada atividade que nós realizamos, nós movimentamos toda uma cadeia. Então, quando a gente está fazendo, por exemplo, uma audiência virtual, nós estamos deixando de movimentar a parte, o advogado, às vezes uma escolta, uma pessoa que atende na justiça, etc. Estamos evitando todo esse contato. Então, a preocupação da justiça foi também com os clientes, todas as partes que de alguma maneira atuam no processo, como réus, presos, apenados, autores, segurados, beneficiários de programas sociais, etc., e todas as pessoas que de alguma forma auxiliam, como advogados, procuradores, Ministério Público, carceragens, entidades parceiras de cumprimento de pena ou de atendimento, que existem em vários locais, etc. Então, a preocupação com saúde, ela foi geral para todo o público, interno e externo também. Nesse período todo, eu estive, como disse, na direção do Foro de Umuarama, né, até o final de 2020, e uma ferramenta que nós usamos ali, e que depois eu também vou fazer menção, o tribunal também usou, e a seção do Paraná também usou. Para mim, a mais importante de todas as ferramentas que nós tivemos nesse período chama-se diálogo. Eu acho que esse foi um ponto assim, fundamental para nós conseguirmos atravessar esse período. Em Umuarama, a gente teve a satisfação de contar com um corpo de colegas, tanto de juízes e juíza, quanto de servidores e servidoras, extremamente comprometidos, sempre dispostos a dialogar
a mostrar os seus pontos de vista e buscar uma solução ponderada e dialogada da situação. Tá? É importante destacar que em todo grupo, né, e o Moarama não é diferente, existem diferenças entre as pessoas. Isso é normal, isso é engrandecedor, na minha maneira de ver. Tá? As diferenças pessoais que nós temos, quando colocadas dentro de um diálogo respeitoso e que busca atingir um objetivo comum, elas servem para engrandecer a discussão. Elas trazem pontos de vistas diferentes, tá? Análises diferentes, e que, ao final, a gente soma, com isso obtém um conhecimento muito melhor da situação, uma análise muito melhor, e tende sempre a adotar uma solução mais adequada. Então, para mim, como diretor do Foro de Umuarama, nesse período, a minha maior satisfação foi poder contar, assim, com um corpo de colegas juízes, servidores, servidoras, dispostos realmente a dialogar de uma forma efetiva e visando a obter o melhor para todos. Esse é o meu destaque, portanto, na sucessão de Umuarama, um diálogo que não só era feito nas necessidades específicas de cada vara ou setor, eu sei que isso foi feito na minha e na dos demais colegas também, quanto nas questões que envolviam a subseção como um todo. Tá? Exemplo, por exemplo, de realizar ou não audiências presenciais, encontrar uma forma de fazer as perícias no previdenciário e no assistencial, tá? Realizar os atendimentos que não tinham como ser feitos no presencial, mas que as pessoas também não tinham acesso à tecnologia, atendimentos que necessariamente tinham que ser feitos no presencial, como tornozeleiras no penal, por exemplo, como atender o público do auxílio emergencial, tá? Requisitos e possibilidade de adentrar o prédio, funcionamento ou não do posto da Caixa Econômica Federal dentro do prédio, e etc. Todas as questões que a gente discutiu bastante, ouviu todo mundo, em algumas oportunidades ouviu até atores externos, para buscar encontrar uma solução que atendesse melhor aos interesses. No final disso tudo, para mim, mais uma vez, ficou registrado, ficou enfatizado, eu diria, que o maior patrimônio que a Justiça Federal tem, acho que a Justiça Federal tem inúmeros patrimônios, né, que a gente poderia citar, mas acho que o maior deles, realmente, é a qualidade, a competência, a dedicação, o comprometimento do nosso corpo funcional, tanto de juízes, juízas, quanto de servidores e servidoras. Nesse período, eu vi muita humanidade, eu vi muita capacitação, vi muita dedicação, vi muito comprometimento de todos envolvidos no processo, tá? Ao mesmo tempo em que a gente colaborou com a manutenção e até a melhoria do nosso atendimento, como eu ressaltei, a gente colaborou com o poder público em geral na contenção da pandemia. Eu queria já, quase indo para o final aqui, registrar um destaque que eu não poderia deixar de fazer. Acho que nós tivemos dois pilares muito importantes nesse caminho, a partir do momento em que foi ali fechados os fóruns, digamos assim que a pandemia começou para nós efetivamente, né? Nós tivemos duas pessoas fundamentais a nos apoiarem nesse período todo, que foram a nossa então corregedora, a doutora Luciane, e o nosso diretor do Foro do Paraná, doutor Rodrigo Craveiro. Os dois, cada um na sua área, demonstraram, assim, especial atenção à primeira instância, sempre estiveram preocupados com as questões que envolvem a primeira instância, inclusive as subseções do interior mereceram atenção especial, ouvidos especiais. Os dois sempre foram pessoas muito acessíveis, todas as vezes que eu ou qualquer colega meu precisou e teve que tirar uma dúvida, teve que entrar em contato, foi muito fácil o acesso. Nós somos ouvidos nas questões mais importantes que eram decididas e antes de serem tomadas as decisões, tá? E ao final desse processo, veja, a gente estava diante do novo, do desconhecido, do inesperado, certo? Ao final disso tudo, eu tenho certeza que, naquele momento, naquelas condições, com o conhecimento que a gente tinha, nós tomamos as melhores decisões que eram possíveis de ser tomadas naquele momento.
e isso, em grande parte, foi justamente por essa abertura da direção. Então, obrigado ao doutor Rodrigo e à doutora Luciane por serem esses pilares de sustentação. E para terminar, eu acho que é preciso dizer, calma, que a coisa ainda não acabou, né? Dá a impressão, a gente dizendo assim, tudo já terminou, nós já retornamos parcialmente, né? Felizmente, hoje a situação está bem melhor do que estava lá no início, mas é importante a gente continuar com todo o cuidado, tá? É importante a gente ressaltar que nós temos ainda algumas expectativas sobre quando e como esse retorno ele ainda vai ser feito, tá? De forma total, nós estamos apenas parcialmente, né? Como ele será feito, como ele será ampliado. Temos preocupações com algumas mudanças que, a meu ver, são boas e devem permanecer, como essa abertura de mais canais para atendimento, como a abertura de mais formas de comunicação processual, e como a realização de audiências por meios virtuais, por exemplo, são grandes conquistas que nós fizemos, e eu acho que nós podemos mantê-las com as adaptações necessárias. E, finalmente, sobre o próprio teletrabalho, né, aquele que foi talvez a nossa maior dificuldade lá no começo, tem se mostrado uma ferramenta muito importante e que talvez nós possamos usar melhor do que vínhamos usando antes. Bem, e finalmente, acho importante destacar que ainda não terminou, né? Do jeito que a gente diz assim, parece que a coisa está superada, não está. Tá? Acho que os piores momentos nós já passamos, espero eu. Nós já retornamos parcialmente ao trabalho. Hoje estamos numa situação, tanto em relação à pandemia, quanto em relação à organização interna nossa, muito melhor do que a gente estava no começo, né? Mas é importante destacar que ainda não terminou, nós temos que continuar com todo o cuidado necessário, tá? E eu queria deixar registrado aqui as minhas expectativas, assim. Em primeiro lugar, a gente ainda está um pouco apreensivo, é normal, quanto a saber quando e como esse retorno integral ele será realmente feito, tá? Nós acreditamos na direção, acreditamos que os passos estão sendo adotados da forma correta, mas todo mundo ainda fica um pouco apreensivo com isso, certo? E, finalmente, eu acho que nós temos algumas expectativas sobre algumas mudanças que a gente experimentou nesse período, de forma meio forçada, né? Mas que a nossa criatividade nos levou a melhorar ferramentas que a gente tinha, ou a criar ferramentas novas, e que, na minha visão, elas podem e devem permanecer para o aperfeiçoamento da Justiça Federal. Então, por exemplo, nós abrimos muito mais canais de atendimento ao nosso público, e eu acho que nós devemos manter esses canais, porque eles têm sido muito efetivos e eles têm chegado às populações mais carentes, por incrível que pareça, o recurso tecnológico chega até essas pessoas. E elas sabem usar e usam, estão tendo contato direto conosco atualmente, não há por que a gente cortar isso. As formas de comunicação processual também usaram a possibilidade de intimações e até citações de forma eletrônica, agilizou, possibilitou o trabalho na pandemia e agilizou bastante o trabalho. A realização de audiências por meios virtuais também é uma importante ferramenta que nós devemos manter na medida do possível. Finalmente, sobre o teletrabalho, aquilo que de início, na minha visão, foi talvez o nosso maior problema, o nosso maior impacto inicial, da forma como a gente soube trabalhar isso, nós todos, ao longo do tempo, nos levou, na minha visão, a ter um resultado até melhor do que nós tínhamos antes. O teletrabalho nos surpreendeu de forma muito positiva, trazendo mais produtividade para a Justiça Federal e até economia de recursos, tá? Se nós possibilitarmos, agregarmos essas novas conquistas que eu mencionei, especialmente o teletrabalho, eu acho que nós temos muito a ganhar, tanto com relação à qualidade do serviço que nós prestamos aos nossos clientes, quanto em relação à economia de recursos públicos, a uma melhor otimização
no uso dos recursos que a sociedade coloca à disposição da Justiça Federal para realizar o seu trabalho. Essa é a minha mensagem. Eu agradeço muito a direção do foro pela oportunidade que tivemos de dialogar nesse período todo, tá, de conduzir esse processo, e faço votos de que a gente esteja realmente no caminho de um retorno definitivo e sem contratempos. Um abraço a todos.